Existe algo muito curioso na mente humana. Muitas pessoas capazes passam anos adiando a própria vida. Elas têm ideias, fazem planos, sabem o que gostariam de fazer, mas, por algum motivo, continuam deixando certas coisas importantes para depois. E o mais interessante é que muitas vezes essas pessoas não são preguiçosas nem incapazes, pelo contrário, muitas delas são inteligentes, reflexivas, cheias de ideias e de possibilidades. Mesmo assim, continuam adiando decisões importantes, projetos importantes, mudanças importantes. Existe uma razão psicológica para isso, e quando começamos a entender esse mecanismo, muitas coisas começam a fazer sentido. Talvez você já tenha vivido algo parecido em algum momento da vida. Você pensa em começar um projeto, aprender algo novo, mudar algum hábito, tomar uma decisão importante, mas sempre parece que ainda não é o momento certo. Então, você decide pensar um pouco mais, refletir melhor, avaliar as possibilidades, esperar uma situação mais favorável. E quando você então percebe, os dias passam. Depois, semanas passam. Às vezes, até anos passam. E aquilo que poderia ter começado muito antes continua apenas no campo das ideias. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa sabe exatamente o que gostaria de fazer. Ela tem consciência do caminho que poderia seguir. Mas o problema não é a falta de capacidade. O problema mesmo também não é a falta de inteligência. Na psicologia existe um nome para esse tipo de comportamento: procrastinação. No entanto, é importante entender uma coisa: procrastinar nem sempre significa simplesmente preguiça. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. A pessoa pensa tanto sobre aquilo que precisa fazer que acaba criando dentro da própria mente um excesso de análise. E quando existe análise demais, muitas vezes a ação acaba ficando para depois. Existe algo muito interessante no funcionamento da mente humana. Quanto mais a pessoa pensa sobre alguma decisão, mais possibilidades ela começa a enxergar. No começo, isso parece algo positivo. Pensar, refletir, avaliar, tudo isso faz parte de uma mente cuidadosa e responsável. Mas existe um ponto em que esse processo começa a se transformar em outra coisa. Quando pensamos demais, começamos a imaginar cenários que talvez nunca aconteçam. A mente passa a antecipar dificuldades, começa a prever problemas, começa a calcular riscos. Aquilo que parecia relativamente simples começa a ganhar muitas camadas. Uma decisão que poderia ser direta começa a parecer cada vez mais complexa. A mente então começa a fazer perguntas: e se não der certo? E se eu descobrir que não sou tão bom quanto imaginei? E se eu me arrepender depois? E se eu tiver tomando a decisão errada? Pouco a pouco, aquilo que era apenas reflexão saudável começa a gerar dúvida excessiva. E a dúvida, quando cresce demais, tem um efeito muito curioso.
ela paralisa. A pessoa continua pensando, continua analisando, continua planejando, mas agir se torna cada vez mais difícil. É como se a mente estivesse tentando encontrar o momento perfeito para então começar. A decisão perfeita, a segurança absoluta, mas a vida raramente funciona dessa maneira. Na maioria das vezes, a clareza não aparece antes do primeiro passo, ela aparece durante o caminho, enquanto caminhamos, enquanto testamos, enquanto aprendemos com os próprios erros. Muitas pessoas inteligentes enfrentam exatamente esse desafio. Elas pensam muito, analisam muito, tentam prever todos os cenários, querem entender todas as possibilidades antes de agir. Mas a vida real não oferece esse tipo de controle absoluto. Quase tudo o que é importante na vida começa de forma imperfeita. Você sabia disso? Pois bem, começa com dúvida, começa com tentativa, começa com aprendizado. Talvez por isso, algumas pessoas que pensam muito acabem demorando mais para agir, porque elas querem começar apenas quando tudo parece completamente claro. O problema é que essa clareza total raramente chega. E enquanto a mente espera por essa certeza absoluta, o tempo continua passando, projetos continuam apenas no papel, ideias continuam apenas na imaginação, mudanças continuam apenas no desejo. Com o tempo, isso pode gerar até uma sensação de frustração, porque a pessoa olha para trás e percebe que tinha potencial para fazer muitas coisas, mas acabou adiando várias dessas coisas. Talvez o ponto importante aqui não seja pensar menos. Pensar é importante. Refletir é necessário. Avaliar decisões também é importante. Mas existe um momento em que o pensamento precisa dar lugar à ação. Existe um momento em que precisamos aceitar que nem todas as respostas virão antes do primeiro passo. Muitas vezes é a própria ação que começa a trazer a clareza de que precisamos. E é a experiência que começa a mostrar o caminho que devemos seguir. Talvez uma mente realmente ativa não seja apenas aquela que pensa muito, mas aquela que aprende a transformar o pensamento em ação, que aprende a dar pequenos passos, mesmo quando ainda existem muitas dúvidas, que entende que errar também faz parte do processo de aprender e crescer. No final das contas, a vida raramente exige perfeição para começar. Na maioria das vezes, ela exige apenas disposição para dar o primeiro passo. E você já percebeu em algum momento de sua vida que estava adiando algo muito importante? Talvez seja essa uma reflexão interessante para você fazer, porque às vezes aquilo que estamos esperando há muito tempo para começar, talvez já pudesse ter começado bem um pouco antes.